Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Adriano Rodrigues. Serei seu professor de língua portuguesa aqui no projeto CST APM 2019, tá bom? Aqui no Persona Cursos, tá certo? É um curso específico para o cargo que você almeja. Não é um curso genérico, meu amigo, tá? Então, parabéns por ter tomado essa iniciativa, uma iniciativa sã, tá? Eu tenho certeza que você vai passar, ok? Responsabilidade, disciplina, eu sei que isso aí vocês já estão acostumados. Então aplique-as aqui nas aulas, siga a sequência, seremos felizes. Assista essa aula de apresentação, porque eu não vou apenas mostrar o conteúdo, eu vou mostrar o conteúdo que cai e vou te dar dicas, tá bom? Então, essencial essa aula aqui, tá certo? Conteúdo de língua portuguesa. Ele começa aqui, 3.1, distinção entre variedades do português. Pessoal, é mais ou menos, né, você distinguir o que é um português culto do português coloquial, tá bom? Português culto e é apresentado nas gramáticas, tá ok? Já o português coloquial é o português falado no dia a dia, tá bom? Algumas bancas mais modernas, tá, apresentam textos coloquiais e você tem que saber, tá? Ou melhor, deixa eu melhorar o que eu acabei de falar para você. Ele apresenta um texto predominantemente formal e no meio desse texto uma fala, uma expressãozinha, né, que caracteriza expressões coloquiais, expressões do dia a dia. Então você tem que saber identificar isso aí, tá bom? Tá? Então não é só saber o português formal, tem que ter conhecimento também do português coloquial, do português do dia a dia. E nunca diga que o português coloquial do dia a dia é um português errado. Não, é um português. Só que é o português falado, simplesmente isso, tá? Evita-se falar em português errado, pois isso é caracterizado como preconceito linguístico, pela linguística, tá ok? Então, ó, fica antenado nisso aí, tá? Se a questão falar assim, que é um português errado, obviamente você tem que perceber o tema, tem que perceber a jogada. As bancas, né, os gramáticos mais modernos falam que isso é um preconceito. Você falar que a linguagem coloquial é um português errado é um preconceito, tá certo? Na verdade não é um português errado, é uma outra modalidade de português, tá ok? Norma ortográfica, isso aqui pouco cai, tá? Você saber aquelas regras descritas. Por que tem dois S? Por que tem cedilha? Tá certo? Por que o acento tem um acento tônico, tá, em tal local? Que é uma paroxítona, para paroxítona. Essas coisas que quando você pega uma prova, você vê que quando cai uma questão é muito, tá bom? Mas obviamente nós não vamos desprezar isso daí, tá certo? Nós vamos tocar nesse assunto. Morfossintaxe. Morfossintaxe das classes de palavras. É interessante, pessoal, porque é o seguinte, ó. Classes de palavras é o que? É a morfologia. Olha só que letra linda, tá, pessoal? Olha só. A professor de português tem uma letra feia. Cara, primeiramente estou escrevendo no monitor. Já é difícil por si só, né? Tá? Então perdoe isso aí, tá dando para ler, tá maravilha. Você que não pode, no dia da redação, você que não pode fazer um garrancho, tá certo? Quando nós falamos de classes de palavras, nós estamos falando de morfologia. E quando nós estamos falando de morfologia, nós estamos falando da classificação isolada de uma palavra. Atenção, classificação isolada, tá certo? Ou seja, é o dizer se uma palavra é um substantivo, se ela é um adjetivo, tá? Se é um pronome, que cai muito isso aí, você tem que decorar, tem que saber mesmo, tá? Se é uma conjunção, tá certo? Se é um verbo, é isso. Morfologia é isso.
E o que é a sintaxe? A sintaxe é o estudo da integração dessas palavras em uma frase, tá certo? Então, em uma frase, em uma oração, em uma sentença, nós temos várias palavras unidas. Só que essas palavras, elas exercem funções uma nas outras. E essas funções é o que nós chamamos de sintaxe. Então, o que é sintaxe? É você olhar para a palavra, por exemplo, e dizer, essa palavra é um sujeito. Tá? Então, isso é uma função sintática. É você olhar para um verbo e falar que o verbo é um verbo transitivo direto. Isso é função sintática. É você perceber que logo após o verbo transitivo direto, você tem um objeto direto. Isso é função sintática, tá certo? Porque você vai perceber que um termo depende do outro. Você só tem um objeto direto se você tem um verbo transitivo direto. E você tem um sujeito se você tiver um verbo, né? Onde você possa perceber uma ação desse sujeito em cima desse verbo. Então, a sintaxe é isso, pessoal. São as palavras ligadas dentro das orações, exercendo suas funções. E aí no teu edital fala assim, morfossintaxe. O que é isso, Adriano? É uma coisa nova? Não. Tá? A questão pode te perguntar se naquela sentença, uma palavra destacada, se ela é um sujeito, por exemplo, aí no caso sintaxe, e dizer que ela é um pronome, no caso, morfologia, estudo das classes gramaticais. Tá? Então, morfossintaxe, mistura da morfologia e sintaxe, que pode vir numa mesma questão, tá bom? Mas pode vir separado também. Flexão nominal, tá? Essas são as concordâncias nominais, tá bom? Então, por exemplo, sujeito bonito, né? Então, tenho lá um nome, o substantivo sujeito, seu adjetivo bonito. O sujeito está no singular, o adjetivo está no singular também, tem que estar no singular. Eu não vou falar sujeito bonitos, né? Porque senão eu vou estar cometendo um erro de flexão nominal, tá ok? Então, vamos entrar nesses detalhes, ok? Flexão verbal. Flexão verbal, pessoal, nada mais é do que o estudo da concordância verbal. Flexão nominal, estudo da concordância nominal, tá? Então, expressões de tempo, modo, tá? Subjetivo, imperativo, afirmativo, nós vamos ver isso. Aspectos das vozes verbais. Tem caído muito, pessoal, muito. Você identificar aqui que é uma voz ativa, uma voz passiva, tá? Uma voz passiva analítica sintética, uma voz passiva analítica simplesmente, uma voz passiva sintética, desculpa, tá? Você tem que entender o que é isso. E aí que entra aquela tal partícula C, né? Essa partícula, pessoal, é o trauma de muita gente. É justamente aqui, ó, em vozes, que nós vamos estudar, tá? Aqui também em vozes, né? Vamos estudar essa partícula C. Nós vamos aprender a dizer se esse C é uma partícula passivadora ou se esse C é um índice de indeterminação do sujeito. Tá certo? Ó, fica ligado, hein? Correlação de tempos e modos. Isso aqui é todo o estudo do verbo, tá bom? Formação de palavras, formação por derivação, por sufixação, concordância nominal e verbal. Aqui é o seguinte, pessoal. Ele, possivelmente, na concordância, quando ele tá um item, quando ele fala assim, um item 3.3.4, concordância nominal e verbal, eu creio que ele está querendo te falar mais aquelas classes, aquelas palavras, aqueles verbos, aqueles casos específicos, como por exemplo o verbo lembrar, né? Lembrar-se, quando você usa com o pronome lembrar-se, ele vai exigir preposição, lembrar-se de, né? Esquecer-se de, então quando você usa o verbo, mais o pronome se, ele exige essa preposição. Ah, mas se for só o verbo lembrar, então é verbo transitivo direto, não existe preposição. Então são casos específicos, tá? Não se assuste. Eu estou falando aqui só para você ter uma noção. Se você não conhece ainda, é só para você ficar esperto, né? Ficar por dentro dos termos. Mas não se assuste que você vai aprender, tá ok? Regência nominal e verbal. Pronomes. Pessoal, olha só que interessante. O pronome,
O estudo do pronome, ele está dentro do estudo de classe de palavras, tá certo? Ou seja, ele está dentro do estudo da morfologia. Mas o teu edital, ele fez questão de colocar um item separado para pronome. A que conclusão você chega? Que essa classe gramatical é importantíssima. Você não pode ir para a sua prova sem saber os pronomes. Tá? Cai demais. Em todas as provas de concurso, pode dar uma olhadinha lá, tem pronome. Beleza? Advérbio, dá uma atenção para o advérbio também, ó. Ó o edital foi seu amigo, né? Destacou as classes gramaticais mais importantes aqui para você. Conectivo, gente, pelo amor de Deus, parou aqui. Conectivo. Isso aqui, gente, despenca. Pois, conquanto, no entanto, entretanto, todavia, né? Mas, porém, e. Isso é essencial para você responder inúmeras questões. E é essencial também para você fazer uma ótima redação, tá? Porque quem sabe usar bem esses conectivos faz uma ótima redação. Faz uma redação coesa. Então, ao estudar conectivos, você também vai estar pegando várias dicas de redação, tá? Vou colocar uma estrela aqui, mas estrela lembra um pouco os comunistas, né? Melhor pôr uma caveira. Pronto, aqui ó, caveira, tá certo? Caveira, ok? Processos de coordenação e subordinação, orações coordenadas adverbiais, causais, orações subordinadas, substantivo, objetivo, direto. Vamos estudar isso, Adriano? Vamos. Muita coisa, hein, galera? Parece muita coisa, mas não. Reorganização de orações e períodos. Toda oração tem um verbo, né? Vamos ver isso. Citação de discurso. Discurso direto, indireto, em discurso livre. Atenção, pessoal, isso aqui não é objeto, tá? Isso aqui não é objeto. Ele está falando de discurso. Então, se eu falo assim, rapidão. O Adriano disse que o curso Persona é show. Então, estou falando por outra pessoa. Isso é um discurso indireto. Agora, se eu coloco um travessão assim e falo, o Persona Cursos é show. Isso é um discurso direto, tá bom? Então, beleza. Aqui nós já vamos entrar na parte de texto. Organização de texto. Nós temos que saber o que é uma dissertação, como que ela é organizada, uma narração, tá bom? As características dela, tempo, espaço, beleza? Personagens, descrição. Às vezes a descrição está dentro da narração. Nós temos que identificar isso, tá certo? Beleza. Vamos lá, 3.5 elementos de composição, recurso expressivo, estratégia de articulação de texto. Lembra dos conectivos que eu te falei? Pois é, aqueles conectivos, tá, podem ser usados como estratégias de articulação de texto, tá ok? Para o texto ficar coeso. Recursos expressivos. Você poder, por exemplo, dependendo do texto, você, por exemplo, poder usar uma metáfora, usar uma ironia, tá certo? Isso são recursos expressivos. Você usar a sua expressão para fazer um texto, saber identificar isso daí, tá ok? Poema, né? A sonoridade, ritmo, versos, imagens, tá ok? Vamos lá? Relação do texto com outros textos, intertextualidade, isso o SESP usa muito, né? Então, ele vai te apresentar um texto descritivo e depois te apresenta um texto narrativo. E aí, em uma questão, ele faz perguntas sobre esses dois textos, falando justamente isso. O texto 1 tem característica predominante de narração. E aí, será? Sim ou não? Tá bom? Beleza, diversidade de tratamento de um tema. Você tem que ficar por dentro de todos os temas, né? Principalmente temas da atualidade, tá ok? Relação do texto com seu contexto, relação do texto com seu contexto histórico e cultural. Isso aqui dispensa comentários, tá bom? É saber estar por dentro do que está acontecendo, tá ok? Agora o interessante, né? O interessante do seu concurso literatura, tá? Parece próprio para professor de língua portuguesa, brincadeira, mas obviamente é bom nós termos noção de literatura, tá ok? Literatura brasileira, desde as origens até a atualidade. Você desespera, meu Deus, me lasquei, vou estudar agora a literatura desde as origens até a atualidade. Gente, prova não vai aprofundar muito nisso não.
tá certo? Mas você tem que saber o que foi o quinhentismo, o que foi o barroco, o que foi o arcadismo, o que foi o romantismo, o que foi o realismo, o que foi o naturalismo, tá? O que é o modernismo, o que é o pós-modernismo, quais são os autores, tá ok? Você tem que ter uma noção básica sobre isso, conhecer um pouco das obras, tá bom? Nada muito aprofundado nessa parte aqui, tá ok? Literatura portuguesa, tá? Das origens ao primeiro modernismo. Eu digo para você que as escolas literárias que Portugal teve, o Brasil teve. Só que aqui chegou atrasado, né? Como sempre, tá bom? Então, teve romantismo lá em Portugal? Teve romantismo. Aí depois chegou aqui no Brasil. Depois de alguns anos, né, o romantismo chega ao Brasil. Tá ok? Não se preocupe, vai ser tranquilo. Os textos ou fragmentos de textos que servirão de base às questões de literatura serão extraídos das obras de escritores representativos dos diferentes períodos da literatura portuguesa e brasileira. Então, ele vai pedir para você, né, ver um texto, um trecho, por exemplo, um trecho do Machado de Assis, de uma obra do Machado de Assis. E aí ele vai te falar o seguinte: esse trecho do autor Machado de Assis, da obra tal, é uma representação do realismo, certo? Né? Machado de Assis era um escritor realista, apesar de ele ter algumas obras da época da geração romântica, mas basicamente ele é um autor realista, tá joia? Devendo o candidato ter o conhecimento do teor das seguintes obras. Pessoal, é esdrúxulo isso aqui, porque é o seguinte, vamos lá, os Lusíadas. Pessoal, pelo amor de Deus, gente, não vá à biblioteca pegar o livro Os Lusíadas e comece a ler. Não, por favor, vou te dar real aqui, tá? Não baixe e comece a ler um livro desse. Isso aqui é um projeto de vida. Você ler um livro desse é um projeto de vida, tá? Você tem que saber que ele existe, saber do que se trata, ok? Então vamos lá, olha só, o edital é seu amigo. Já é a segunda vez que eu falo isso, porque ele está te falando os autores que ele vai cobrar. José de Alencar, pessoal. Olha as obras aqui, ó, Guarani. Vamos dar uma olhadinha, né? Vamos falar sobre ele. Mas você também pode ir lá no Google. O que é o Guarani? Quem que fala esse livro? Tá bom? Estou te dando já as dicas aqui. Álvaro de Azevedo, ó. Show. E ele ainda fala... Isso aqui é legal demais. E ele ainda fala o que vai cobrar de você do Álvaro de Azevedo. Ele vai cobrar o livro Lira dos 20 anos. Né? Poxa. Amigão, essa de Queiroz, ela é português de Portugal, né? Aí ele mostra aqui a Ilustra Casa de Ramírez. Vamos dar uma olhadinha. Machado de Assis. Memória Póstuma de Brás Cuba. Tá? O que é esse livro? É o livro, ele começa assim: eu não sou um autor defunto, eu sou um defunto autor, né? Ou seja, quem escreve o livro é um morto, tá bom? Já que ele está morto, ele está isento de paradigmas, isento de preconceitos, isento de querer agradar X ou Y. Então Machado de Assis aproveita esse personagem morto para escrachar, tá bom? Para mostrar as mazelas da época, a hipocrisia do pessoal, a hipocrisia da elite carioca. O cara tá morto, ele fala o que ele quer. Então genial isso aqui, ó. Eu já estou dando algumas dicas para vocês. Mar de Andrade, Macunaíma, Carlos Drummond de Andrade, alguma poesia. Percebe, pessoal? Você vai olhar para assim, ele quer alguma poesia de Carlos Drummond de Andrade? Não, olha só. A poesia de Carlos Drummond de Andrade que ele quer chama-se alguma poesia. Adriano, como você sabia? Você conhece a poesia? Não conheço. Mas percebe só que iniciou com letra maiúscula. Então eu sei que alguma poesia é o nome da poesia. Tá? São sacadas. Graciliano Ramos, Vidas Secas. Se você puder ler Vidas Secas, leia, não só para o seu concurso, mas para a sua vida. É um livro fino que vai poder gerar uma sensibilidade em você a respeito da seca. Tá ok? E dos refugiados. A gente pode ampliar esse conhecimento das Vidas Secas, que foi a saída da cidade, o êxodo do Nordeste, do campo,
para as cidades, trata disso, né? A gente pode pegar esse tema tratado por Graciliano e trazer para a atualidade, como por exemplo o caso dos venezuelanos, né? Os venezuelanos estão em um processo de êxodo, estão saindo do seu país, vindo para o Brasil em busca de uma vida melhor. E aí, podemos fazer uma comparação com os personagens de Vida Seca, que saiu lá do interior, passando fome, e veio para a cidade procurar uma vida melhor? Parece um pouco com eles, o que está acontecendo hoje? Questão de raciocínio, questão de entender, tá? O português é muito além da gramática. É você entender, interpretar. Você que é concurseiro, você sabe disso. João Guimarães Rosa, Primeiras Histórias. João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina. Tem inclusive um filme a respeito disso, tá? É um livro, todo rimado, ele é rimado, tá? Bem legal de ler também, tá? Beleza? Então é isso aí, pessoal. Nós vamos tratar sobre esses assuntos de uma forma bacana, de uma forma leve. Estude sequencialmente para não se perder, tá joia? Confia em mim, segura na minha mão que você vai ter sucesso, meu amigo, tá? Aqui eu apresento para vocês minhas redes sociais. Lá no YouTube você pode procurar pelo canal Professor Adriano Rodrigues. Tem alguns vídeos lá, tá certo? Que pode ser útil a você. Aqui tem um link, mas é só digitar lá, Professor Adriano Rodrigues vai aparecer, tá? No Facebook eu tenho uma página chamada Folha Azul, tá bom? Tem aqui o link também. Lá eu também posto meus vídeos e meus conteúdos. E o meu site oficial, tá bom? Entra lá no www.adrianorodrigues.blog e aí você vai ter conhecimento de tudo o que eu faço. Eu coloco lá, tá bom? É lá que eu coloco primeiro, tá? Fiquem espertos com isso, tá bom? E lá você pode me conhecer um pouquinho melhor, tá certo? Então, gente, o vídeo parece que ficou um pouquinho longo, né? Mas a apresentação me exigia isso, tá certo? Um grande abraço, pessoal, e nos vemos daqui a pouco. Até mais!